Luciano, na verdade, o magistrado que deixa de ser também um cultor das letras jurídicas, ele vai se tornar um magistrado regular. Não será nunca aquele magistrado criador, aquele magistrado que vai engrandecer a magistratura. Como é que nós conseguiríamos isso? Muito simples. Nós vamos ajudar, através dessas ideias todas que nós temos, este seu quadro sobre os livros feitos pelos juízes e que eu já ando examinando na nossa tribuna da magistratura e agora encontrei um novo veículo pelo seu convite. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. Qual que é a dica de hoje? Que livro que a gente vai inaugurar esse novo quadro, essa nova fase do nosso programa de televisão? Olha, eu escolhi para começar um livro de um colega muito simpático que está aposentado. É o Dr. Pedro Barbosa Ribeiro, de Bauru. O Dr. Pedro, professor, é um entusiasta, gosta de escrever, já tem muitas obras escritas. O Dr. Pedro juntou-se à filha, que também é juíza. O Dr. Pedro está aposentado, mas ela não. E o Dr. Pedro escreveu agora este livro aqui que eu examinei em janeiro, está na nossa tribuna da magistratura. Um curso de Direito Processual Civil. 2 volumes, mas 2 vastos volumes, em que ele examina tudo, tudo. Ele e a filha examinam tudo. Basta dizer para você, Luciano, que o primeiro volume dele tem 1.133 páginas. Livro grande, grosso. E o segundo volume tem um pouco menos, 98 páginas, mas de qualquer forma é uma obra de fôlego, onde ele examina o processo civil desde o início. Tudo, como fazer. E chega aos recursos, depois chega a examinar o trabalho dos tribunais superiores, examina tudo e termina com conselhos, com textos para aqueles que vão ler o livro dele. Eu gostei demais e eu fiz uma leitura que flui, né, doutor? Mas sem dúvida, veja o que eu digo. No fim desse comentário que eu pus na nossa tribuna da magistratura, eu dizia o seguinte: permitam que eu diga, é um trabalho cuidadoso, de fôlego, atualizado, que nos encanta e engrandece os seus autores. Aconselhamos todos os que gostam ou precisam do processo civil a ter essa obra sem igual para os advogados, juízes, promotores e acadêmicos de direito, que ali encontrarão numa só obra todas as lições bancadas, buscadas e apresentadas com competência, organização e amor ao direito e sua exposição. Veja bem, Luciano, eu tenho um medo terrível de estarmos entrando na informática, na internet, quando os advogados, às vezes o promotor, às vezes o procurador do Estado, às vezes o próprio juiz, com esse volume de serviço, ele vai ficando assustado e busca o auxílio da internet. Eles estão todos se afastando dos livros. Que é o alicerce, né, doutor? Perfeito, não vão criar nada. E nós sabemos que a internet traz um remédio momentâneo, não cura. Então, eu acho que nós temos que voltar aos livros, ler. Eu estava olhando aqui na sua biblioteca, fiquei encantado de ver cada obra que tem. Você tem tudo do Pontes de Miranda. Ah, é? Será que não é maravilhoso ler Pontes de Miranda? Maravilhoso. Maravilha. Pontes de Miranda. Aliás, essa biblioteca, no fundo, ela não é figurativa, não. É uma biblioteca densa, como o senhor
pôde perceber, a gente tem aí autores que muito nos orgulham e que construíram a história do Tem um até que eu nosso estou judiciário. muito ligado a ele, porque é o Edgar Magalhães Noronha, processualista penal, De primeira grandeza. autor de livros também de direito penal. O Edgar Magalhães Noronha era do Ministério Público e muito brilhante. Você tem as obras dele. Parabéns. Tá certo. Doutor Rafael, eu vou me despedir do senhor. Infelizmente, nosso tempo se esgota nesse quadro, mas já queria deixar o convite para o senhor para a gente continuar esse bate-papo no nosso próximo programa. Com muito prazer. Sempre. E você continua com o nosso Frente a Frente com a Justiça. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade debatendo juizados especiais. Doutor Quiminazo, no bloco anterior o senhor enalteceu uma série de virtudes de uma justiça mais célere, mais próxima do cidadão. Eu quero fazer um contraponto com o senhor. Não existe o risco dessa justiça pagar pelo sucesso dela, na medida em que ela pode se tornar tão morosa quanto a justiça comum? Não existe não só um risco, é uma realidade. O juizado, em razão justamente dessas virtudes, passou a ser procurado por muitas pessoas, uma grande quantidade de acesso, o que exigiria, por outro lado, a criação de uma estrutura que permitisse receber esse número de ações. Então, principalmente nos grandes centros, em que esse volume é muito grande, nem sempre há um compasso entre a busca da população e a agilidade do Estado em estruturar os juizados para atenderem essa população. Então, há uma luta constante para que nós consigamos manter uma estrutura adequada. Em parte, conseguimos com esses convênios, por exemplo, transferindo atividades para o setor privado, como nas faculdades, que diminui o custo do Estado e mantém um serviço adequado, mas do outro, realmente... E, ao mesmo tempo, parece também preparar esse estudante, né? Sem dúvida. Tem um lado quase benemérito. Porque as pessoas esquecem que o judiciário tem um custo. O juizado especial, a pessoa tem acesso, em primeira instância, gratuitamente. Mas isso não quer dizer que isso não tem um custo. Simplesmente quem está entrando não arca com esse custo. Esse custo vai ser transferido para alguém. Esse alguém, normalmente, é o Estado, que vai ter que usar os impostos para cobrirem essas despesas, porque as despesas continuam havendo. Quer dizer, você continua usando prédio, você tem que pagar os funcionários, você usa papel, impressoras, computadores, você tem que ter toda uma estrutura que tem um custo, que não é pago por quem entra com a ação, mas é pago por alguém, é pago pelo Estado, com seus impostos. Então, quanto mais nós conseguirmos fazer uma justiça ágil, só que barata, que não tenha esse custo, melhor para toda a população, né? Realmente, essa luta, em alguns momentos, há uma dificuldade muito grande para se conseguir dar conta desse volume imenso de serviço das pessoas que recorrem aos juizados especiais, e às vezes as pessoas não compreendem isso, que acaba realmente não tendo... é mais ágil que a justiça comum, mas ainda não atingimos o ideal de agilidade que gostaríamos. Há uma luta constante para se aperfeiçoar esse sistema. No Brasil inteiro, eu tenho acompanhado nos FONAGES, que são encontros nacionais que são feitos em outros estados, muitos estados já perceberam, inclusive, que há uma diferença. O recurso do juizado especial não é para um tribunal de justiça, ele é feito por um colégio recursal que é composto por juízes da própria comarca. Então, isso acaba tornando muito mais barato esse recurso. Você criar um tribunal, cargos de desembargadores, toda aquela estrutura do tribunal é muito cara. Então, é muito mais fácil, mais barato para a população, que esse recurso seja julgado na própria comunidade por juiz do colégio. Então, quanto mais o juizado está estruturado, mais as pessoas confiam e vão ao juizado. Consequentemente, mais recursos não vão para o tribunal, diminuindo o custo, que é muito caro. Então, isso também é usado como uma forma de gestão do judiciário. Você transfere todas as ações possíveis para uma estrutura mais barata e mais eficiente. Como liberando, exatamente, liberando o tribunal para aquelas questões mais complexas, mais importantes, que envolvam, às vezes, interesse do Estado, uma coisa mais importante. Então, há também esse lado, além da facilitação para a pessoa, de utilização disso para redução do custo do judiciário em geral, né? Você acredita que os juizados especiais estejam caminhando para quebrar aquele preconceito? Me lembro de um artigo escrito pelo jurista El Bicudo, de escola, uma pessoa com grande estatura moral, intelectual,